Que a paz do amigo Jesus nos envolva hoje e sempre. Em nome da Sociedade Espírita, Paz, Amor e Caridade. Vamos iniciar o nosso diálogo fraterno com o tema Humildade, Desafio Evolutivo. Vamos iniciar com um pensamento da obra Vivendo o Evangelho, de André Luiz, pela psicografia de Antônio Baduí Filho. Humildade. A falta de humildade transforma o saber em exibição, a autoridade em tirania, a ciência em arrogância, o zelo em ciúme, o ensino em imposição, o esforço em inveja, a crença em fanatismo, o sucesso em vaidade, o favor em exigência, a obediência em revolta, a disciplina em violência. A humildade é essencial ao equilíbrio, ao progresso e à prática do bem. Sem ela, a própria beneficência se transforma em humilhação. Diante dessa reflexão, iniciamos nossa atividade, agradecendo aos bons espíritos que aqui se encontram, nos envolvendo com todas as energias amorosas. E agradeço a companhia daqueles que estão, neste momento, conosco, projetando essa amorosidade fraterna. Então, iniciemos a temática. Esse tema, ele é inserido no Sermão da Montanha. Boa noite, João. E ele abre o Sermão da Montanha, na verdade. Jesus, por excelência, ele começa falando das bem-aventuranças e nos diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. É a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. Quem ainda acha que não conhece ou não sabe do que estamos falando, no Livro dos Espíritos temos as leis divinas subdivididas em 10, com vários questionamentos, e já estudamos cada uma delas ao longo do ano que passou. Então, são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres fraternos acima de tudo. Para demonstrar a importância dessa virtude, nosso Mestre Jesus inicia então o Sermão da Montanha por ela, ficando claro que ela é primordial no processo evolutivo de todo aquele que decide ser seu seguidor, um cristão na prática, não só na teoria, não só no rótulo, mas realmente viver os ensinamentos, como foi proposto desde o começo. Aqueles que desejam segui-lo, que peguem a sua cruz e vão no caminho. O meigo nazareno, reiteradas vezes, apresentou essa virtude juntamente com o desprendimento em seus ensinos, como na parábola do fariseu e do publicano e na parábola dos primeiros lugares. Na parábola do fariseu e do publicano, nós vamos ver que essa parábola vai nos mostrar qual o melhor agente de nossa reforma íntima, do nosso progresso moral. Está em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. Isto é, um era conhecedor das leis mosaicas, conhecedores das leis do Antigo Testamento, e o outro era um coletor de impostos. É um judeu também, só que servia a Roma, no sentido de coletar o imposto de seus conterrâneos. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu.
mas batia no peito, dizendo: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus justificado, e não o outro, porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Essa parábola vai justamente nessa direção, que devemos, diante do Pai, ser humildes. Não podemos ter uma atitude de arrogância, como que a lembrar o Pai de tudo aquilo que de bom e positivo nós fazemos, como se fosse merecêssemos um prêmio, então, de sua parte. Muito menos nos comparar aos outros. Eu só posso me comparar a mim mesmo. Diante do meu progresso, diante dos meus fracassos, diante de seja o que for, eu só posso me comparar a mim, jamais ao outro. Cada um de nós tem sua própria caminhada evolutiva. Aquilo que já é claro e correto para mim pode ainda não ser para o outro. Continuando, temos a parábola também dos primeiros lugares. E é interessante que Jesus faz essa narrativa diante de alguns que se colocavam como sendo melhores que outros. Então, em seguida, contou essa parábola aos convidados, ao notar que eles escolhiam os primeiros lugares. Disse-lhes: quando alguém te convidar para uma festa de casamento, não te coloques no primeiro lugar, para que não aconteça que alguém mais digno do que você, que foi convidado, a quem convidou também você, né? Então, aquela pessoa que convidou você e convidou outra, e ela tenha mais estima pela outra, pedir para você, cede-lhe o lugar. Deverás, então, todo envergonhado, ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, ocupa o último lugar. De modo que ao chegar quem te convidou te diga: amigo, vem mais para cima. E isso será para ti uma glória em presença dos outros convivas. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, vejam que a narrativa é muito semelhante, no sentido sempre de nos colocarmos numa posição não de destaque, mas de humildade. E seguirmos, então, dentro dessa postura, principalmente em relação ao exercício da cristandade em nós. Esse exercício de espiritualização, aonde fazer o bem sem ver a quem é a trajetória. A humildade retrata aquele que tem conhecimento real de suas limitações. É modesto, submisso às leis morais, e em cujo coração não há lugar para o orgulho, a vaidade, a presunção. Percebemos que ainda estamos bem longe dessa meta, mas em algum momento teremos que começar. E aí é interessante que o André Luiz nos propõe, na mesma obra, Vivendo o Evangelho, gota de humildade. Ainda não segues o Evangelho, mas pelo menos não ages com arrogância. Não perdoas, mas não ofendes. Não auxilias, mas não atropelas. Não toleras, mas não grita. Não ajudas, mas não prejudicas. Não encoraja, mas não desanima. Não compreende, mas não julga. Não pacificas, mas não afliges. Não amparas, mas não agrides. Não alcanças, mas não invejas. Não gosta, mas não desprezas. Não concordas, mas não criticas. Não constrói, mas não atrapalha. Esses pequenos gestos do cotidiano revelam teu esforço no bem e significa que já entendeste que é mais importante ter uma gota de humildade do que um oceano de orgulho. Vejam que a cada caminhar vamos nos enriquecendo um pouco mais com o pensamento de André Luiz. Bom, seguindo. A humildade é a fonte de todas as virtudes, de todo progresso e de toda elevação moral.
e intelectual, sendo a chave da nossa libertação, e que abre a estrada que conduz à luz e às moradas felizes. Essa virtude é essencial a todo trabalhador da seara do Pai, pois sem ela tornamo-nos candidatos à interferência de nossos irmãos desencarnados ainda na ignorância. É com humildade que chegamos na casa espírita e nos oferecemos como voluntário para qualquer atividade, porque os trabalhos da casa espírita são de voluntariado. É como um exercício no nosso lar. Entendemos que o trabalho nos dignifica e que o trabalho alimenta o nosso ser e que o trabalho é fundamental na construção da vivência na vinha do Pai. A casa nos abriga como um farol a iluminar nossas caminhadas, mas também ilumina todo o bairro aonde ele está inserido. Local de prece, local de estudo, local de esclarecimento, de consolo e de libertação. A humildade é a prova imposta aos que faliram pelo orgulho. Portanto, só temos a agradecer e louvar ao Pai de amor e bondade pela infinita misericórdia, com que permite a todos os filhos se lavarem por sucessivas provas do mal que permitiram contaminar seu espírito. Na obra O Código do Monte, nosso irmão Sérgio Lopes faz uma analogia de nossa viagem interior, de autobusca, de educação de sentimentos, com a subida de uma montanha. Isso é, para alcançar as alturas, é preciso achegar-se primeiro à base do monte, à base do humus, da terra. Começa-se no chão a escalada, com os necessários esforços, indicando o avanço difícil, mas indispensável para alcançar as alturas. O cume é o ponto de chegada, de onde a visão abrange todo o percurso realizado e a paisagem ao derredor. Na base, a visão é ainda muito limitada. Não temos ideia do que somos capazes de realizar, de percorrer, de buscar. Quando chegamos ao topo, temos então uma visão ampliada. Temos mais discernimento entre o que é o bem e o mal, a importância da vivência, do pensar coisas boas, do ler coisas boas, do ouvir coisas boas, do falar coisas boas e do fazer coisas boas. Todo esse processo vai sendo construído a cada encarnação, através das experiências vividas no campo da vida cotidiana, através da lei de sociedade, principalmente no lar, mas também com relação àqueles que vivem conosco no dia a dia, na caminhada, na trajetória. A evolução espiritual do ser, isto é, nosso autodescobrimento, segue o modelo, então, dessa subida de montanha. Vamos galgando novos degraus à medida que aproveitamos as dificuldades e os desafios da jornada. E refazendo as forças utilizando o exercício da caridade, do amor em ação, fazendo bem, sem ver a quem, durante esse percurso. E aí nós temos a questão 919 do Livro dos Espíritos, sempre a nos mostrar esse caminho do autodescobrimento. Conhece-te a ti mesmo. Só que para conhecermos-nos é fundamental a humildade. Senão eu não tenho como fazer uma autoavaliação do que eu fiz no dia de hoje, se eu magoei alguém, se eu feri alguém, se eu perdoei,
se eu pedir desculpas, se eu souber aproveitar todas as oportunidades que foram dadas para auxiliar, seja com uma palavra, com uma oração, com um gesto, com uma ação. É fundamental, antes de dormir, estarmos sempre fazendo esse processo, então, de autoavaliação. Então, a humildade é essencial. Isto é, eu tenho que me abrir à percepção do que eu tenho de bom em mim, mas também do que eu ainda tenho para melhorar, das mazelas a serem resolvidas. Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Ele ainda não é um planeta de regeneração. Ele está em processo de construção. Só que nós vamos continuar tendo experiências de aprendizado também no planeta de regeneração. Algumas coisas ainda continuarão a ocorrer, mas não com a intensidade do planeta que nós vivemos como hoje. A própria Terra está passando por modificações para o acolhimento desses novos seres com uma frequência vibratória diferenciada. E ela também está mudando seu padrão vibracional. Então, aqueles que não se ajustarem aos ensinamentos de Jesus, das leis divinas, do amor, na sua essência, na prática do bem, vão, por misericórdia divina, habitar outra morada da casa do Pai, também de provas e expiações. Porque o principal, que era mudar a faixa vibracional, não aconteceu, continua exatamente no mesmo lugar. Jesus, nosso modelo e guia, veio à Terra para cumprir o seu papel, que foi o espiritual. Jesus não veio à Terra para resolver as questiúnculas da área da materialidade. Ele veio trazer a imagem do Pai de amor e bondade e de todas as ações necessárias para irmos em direção a Ele. A maneira como Ele conseguiu iluminar os corações, sem ferir e ofender, quer quem fosse, tratando a todos de forma igualitária, com respeito, com dignidade. Ele inaugurou uma era totalmente diferente, mas que passados mais de 2000 anos ainda negamos esse processo de fraternidade entre nós. Somos todos irmãos. O respeito e a igualdade entre nós frente ao Pai é a mesma. O Pai nos ama igualmente, estejamos no nível evolutivo que estivermos. Seguindo nessa trajetória, ele vai nos dizer e esclarecer que somente um espírito tão elevado quanto o de Jesus poderia conseguir traduzir os pensamentos divinos e realmente cumprir sua missão. E nós? O que temos feito para cumprir aquilo que o Pai espera de cada um de nós? Vejamos o exercício da humildade. Não imponha sua opinião. Ouça o argumento oposto. Não se irrite com a crítica. Aproveite para considerar. Não evite o menos favorecido. Cumprimente-o com simpatia. Não se revolte contra a doença. Aceite a ocasião da disciplina. Não afronte o adversário. Tenha dignidade no triunfo. Não deprecie o trabalho alheio. Considere que tudo é oportuno. Não despreze a ajuda do outro. Agradeça o auxílio possível. Não alimente a superioridade. O valor autêntico não se exalta. Estas são algumas ocasiões do exercício da humildade. Claro que é muito difícil ser humilde o tempo todo, mas se você consegue, pelo menos algumas vezes, contrariar seu orgulho, já é um bom começo. Realmente, nossas mazelas se fundamentam no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade, no nosso amor próprio, que acabam com que apenas enxerguemos a nós mesmos, esquecendo que os direitos que eu tenho são os mesmos do meu semelhante, que
os deveres que eu tenho são os mesmos, os meus semelhantes. Mas a capacidade de discernimento depende da evolução espiritual e moral do ser. No Evangelho, exatamente na passagem dos bem-aventurados pobres de espírito, vamos ter as instruções do Espírito de Lacordaire, que fala do orgulho e da humildade. E eu tirei um parágrafo específico que diz assim: a humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que foram dados são bem pouco seguidos. E todavia, sem a humildade, podeis ser caridoso com o vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Diz-lhe que são irmãos, que devem se entreajudarem e o conduz ao bem. Sem a humildade, vos adornais de virtude que não tendes, como se trouxesseis um vestuário para esconder as deformidades de vosso corpo. Recordai aquele que nos salva. Recordai sua humildade que o fez tão grande e o colocou acima de todos os profetas. Todas as ações do Mestre Jesus eram recheadas de humildade, até o lava-pés. E ele ensina a humildade, ele não fala da humildade. A maioria dos ensinamentos de Jesus tem a sua fala, a sua explicação, mas tem principalmente a sua ação, que é assim que arrasta multidões. A cada situação de um novo aprendizado, ele vivenciava para que pudéssemos melhor entender, melhor compreender, vendo a ação, percebendo a diferença. Por isso a parábola do samaritano, ela é tão importante para cada um de nós nessa jornada rumo à perfeição. Nos colocar no lugar do outro, pensar no bem-estar do outro, é o gesto daquele que entende que o outro é seu irmão. Fraternidade. E aí devemos agir com solidariedade. São muitas as propostas, muitos os esclarecimentos que a doutrina traz como consolador prometido. Ela nada mais faz do que nos relembrar o cristianismo primitivo, a essência dos ensinamentos do Mestre e a responsabilidade que nos cabe na vivência dos mesmos. Para encerrar, vamos trazer a oração que mais alimenta a nossa responsabilidade na vinha do Pai, que é a oração de São Francisco. Então vamos elevar o nosso pensamento ao Pai de amor e bondade, a equipe espiritual da casa, que neste instante envolve cada um de nós em nossas necessidades, com energias que alimentam o ânimo, a fé, a alegria de viver, mas também energias que alimentam nossas células, nossos tecidos, nossos órgãos, nosso sistema nervoso e endócrino, nosso sistema imunológico, permitindo então que tenhamos uma saúde compatível com a nossa caminhada, com o nosso fazer o bem. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Uma boa Páscoa a todos, uma boa passagem da materialidade para a espiritualidade. Jesus matou a morte ao retornar ao terceiro dia. Essa é a essência da nossa Páscoa. Vida longa e próspera a todos.
com a certeza de que o Mestre Jesus nos envolve hoje e sempre com sua paz. Muita luz.